Olá pessoal, tudo bem? E o tema de hoje é direção espiritual. Que bicho é esse e para que serve a direção espiritual? Pois bem, eu, Vanessa, há um tempo também ouvia falar muito sobre a direção espiritual. Foi difícil também de encontrar um padre que fosse diretor espiritual. Por quê? Nem sempre, quando a gente encontra um sacerdote que faça a confissão, ele tem esse chamado, este dom de ser um diretor espiritual. Nós podemos encontrar isso também com um consagrado, ou uma consagrada que pode ser o nosso diretor espiritual. Quando a gente procura já um padre que é diretor espiritual, a gente tem a graça de, além de fazer a direção espiritual, poder ali fazer a confissão. O diretor espiritual é aquele que nos guia, sabe, rumo ao céu, rumo à santidade, pois afinal, eu, você, todos nós somos chamados a ser santos. Isso é um chamado para todos, sem discriminação. E para darmos esse passo em busca deste chamado, responder esse chamado de Deus para nós sermos santos, devemos procurar aí quem quer um diretor espiritual, porque ele nos ajuda a chegar muitas vezes na raiz de um pecado, o qual nós estamos sempre cometendo e não conseguimos às vezes descobrir o porquê cometemos ele. E o nosso diretor ajuda a chegar nessa raiz, além de também ajudar a destacar as nossas virtudes e a buscar novas virtudes em nós. Olha que legal essa graça, né? Porque o diretor espiritual é aquele que nos guia, que nos orienta. Além do mais, de quando nós rezamos por um diretor espiritual, ele ganha autoridade sobre a nossa alma, porque ele conhece tudo da nossa vida, desde as coisas mais belas, mais bonitas, os nossos talentos, dons e virtudes. Ele também conhece os nossos podres, aquilo que nós há de mais negro na nossa alma, né? Ele conhece também, porque nós ali vamos falando e ele vai nos orientando e nós vamos conseguindo buscar a santidade através dos seus conselhos, dicas de livro, dicas de oração. Por isso é extremamente importante uma alma que quer, buscar a santidade, encontrar um diretor espiritual e rezar por ele. Isso é tão importante que o Catecismo da Igreja também nos fala sobre a importância do diretor espiritual. Olha só o que ele diz: o Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento, em vista do bem comum que é a oração. Direção espiritual. Aquele e aquelas que têm esses dons são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição conforme o conselho de São João da Cruz, deve considerar bem em que mãos entrega, pois conforme o mestre, assim será o discípulo, conforme o pai, assim será o filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentando. Se o guia espiritual não tem experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama e nem sequer as compreenderá. Por isso é importante, quando formos escolher o nosso diretor espiritual, saber se ele tem aí uma vida de oração, se ele também tem um acompanhamento espiritual, pois assim nós seremos, Um filho é conforme o pai. Por isso que muitos padres chamam aí as pessoas a qual ele dirige de filhos espirituais. É uma pessoa que se importa com a alma daquele com a qual ele dirige. O diretor espiritual é uma peça fundamental na vida daqueles que querem buscar a santidade. Ele também nos ajuda em orientações familiares para aqueles que já estão casados, também nos ajuda com a questão do emprego, com a questão também dos pais, faculdade, aqueles que estão nesse momento da juventude, no namoro, para conseguir viver um namoro santo e até mesmo um casamento santo. É essencial a busca de um diretor espiritual para quem quer viver a santidade. Espero que tenha gostado dessa dica aí de diretor espiritual, do que é a direção espiritual, e eu vou deixar disponível também no Instagram ali alguns padres que são diretores espiritual na Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.